Olá, meus nobres e diletos ouvintes. Conforme fazemos religiosamente todas as semanas, aqui retornamos para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Antes, porém, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. A sede de nossa igreja situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Em Volta Redonda, nossa filial fica à Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como ponto de referência a Escola Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, nossa igreja está localizada à Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Ainda município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto. Nossa igreja recém-inaugurada, a Rua Rodovia, número 20.934. Valença é município do estado do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, nossa igreja está bem localizada no centro do município de Santa Rita de Jacutinga. Santa Rita de Jacutinga é município do estado de Minas Gerais. Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro, próximo à Praça da Estação. Bem, amados, queremos indicar-lhes o nosso jornal, Missão Europa em Ação. Este é o mais novo lançamento, é um novo número, nova edição, Missão Europa em Ação. Estamos divulgando o nosso jornal como meio de veículo de comunicação de massa. E pedimos para que prestigie e divulgue o nosso jornal. Aqui vocês encontrarão reportagens sobre os fatos relevantes ocorridos nas igrejas ligadas ao Ministério Missão Europa no Brasil e no exterior. Também trazemos notícias sobre a obra missionária, obra social que está sendo implementada pelo Ministério Missão Europa no Brasil. Também estamos aceitando sugestões e matérias com referência às nossas igrejas, e também vocês poderão prestigiar-nos divulgando suas empresas, suas atividades nos classificados de uma das páginas de nosso jornal. São 8 páginas por apenas R$1 a unidade. O nosso contato é telefone código 24 99909 9316. E este é o nosso manual,
de Estudos Ebenezer Dominical, revista do segundo trimestre do ano de 2023, que tem por temática religiões universais. Estamos estudando sobre as pessoas e suas crenças. Falamos aqui de seitas e heresias que constituem as principais religiões mundiais. E hoje, dia 23 de abril, estaremos estudando sobre o sikhismo. Lição número 4 fala do sikhismo, uma árvore de crenças que exalam mau odor. O texto áureo baseia-se na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Verdade aplicada. O sikhismo é também uma religião monoteísta, o que pode representar uma verdade para os não adoradores de ídolos. É possível que um credo religioso contenha alguma verdade, ainda que na sua essência seja falso. Objetivos desta lição são os seguintes: descrever a vida do fundador do sikhismo e suas mudanças, definir as crenças essenciais do sikhismo, identificar os escritos sagrados do sikhismo. Nossos textos de referência encontram-se no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 14 a 18. João assim escreveu: Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Introdução. O sikhismo é a mais nova seita introduzida no bojo das mais influentes religiões universais. Teve início no século XVI da nossa era. Suas raízes encontram-se no hinduísmo, porém, parte de seus conceitos fundamentam-se na doutrina islâmica. Na verdade, sua doutrina é resultado do sincretismo religioso. Seu fundador teve a intenção de reformular a religiosidade do ser humano no intuito de reunir aspectos vários das diversas crenças, unindo-os em uma só fé. Tópico 1. Definição do sikhismo como religião. O verbete Sikh tem origem na raiz sícia,
do sânscrito ou Sikha, no original Pali, língua indo-europeia do ramo indo-iraniano, subramo indo-árico do grupo sânscrito, com o significado de discípulo. Na verdade, os Sikhs afirmam ser discípulos dos 10 gurus, que eram os líderes religiosos do sikhismo. Nanak foi o seu fundador e primeiro guru, e o 10º foi Gobind Singh. A religião dos adeptos do sikhismo surgiu da discussão entre os seguidores do hinduísmo e do islamismo, que abordavam sobre a melhor maneira de compreenderem Deus. Trata-se de uma alternativa entre aquelas outras religiões. Nasceu no Punjab, região noroeste da Índia, que em 1947 emancipou-se da Inglaterra, ficando o oeste com o estado do Paquistão e o leste com a Índia. Subtópico 1.1. O fundador do sikhismo como religião. O Guru Nanak nasceu no ano de 1469 e foi o fundador do sikhismo como nova religião. Seu pai tinha a função de contador como profissão e foi membro da casta dos guerreiros, conhecida como Kshatriya. Desde pequeno, interessou-se pela religiosidade e compunha letras musicais. Nanak debatia assuntos religiosos com os hinduístas e com os islamistas durante seu período de adolescente. Seus pais temiam que o filho sofresse de algum desvio mental, mas Nanak não se importou, porque dizia que dor maior era distanciar-se de Deus. Sua esposa pertenceu à casta dos Kshatri, uma casta superior, e com ela teve 2 filhos. Nanak estava tão focado na criação da nova religião que abandonou a família para passar grande parte de sua vida jejuando, orando e meditando. Nanak disse ter ouvido a voz de Brahma no interior de uma floresta, chamando-o para aquela missão espiritual, e declarou: não há hindu, não há muçulmano. Subtópico 1.2. Crenças do sikhismo como religião. Segundo os conceitos bíblicos, a doutrina do sikhismo, estabelecida por Nanak, nada mais representa do que um sincretismo religioso cujas práticas provêm da fusão do conjunto de princípios oriundos de outras religiões, mas que lhes servem de base doutrinária. Nanak defendia o conceito hindu do karma, cujo resultado final seria a transformação em um sadaj, ou seja, o homem unir-se-ia ao seu Deus, tornando com ele uma só carne. Também defendia a ideia de um Deus imanente, isto é, um Deus que se encontrava inseparavelmente contido na natureza de um ser. Deus estava no mundo e ser absorvido por ele seria o maior desejo do ser humano, da mesma forma que uma gotícula de água é lançada ao mar e é absorvida pelas gigantescas ondas. Segundo a crença do sikhismo,
todo homem passaria pelo processo do karma, morreria e renasceria inúmeras vezes até atingir o estágio ideal, que seria sua junção ao absoluto eternamente. Subtópico 1.3: o sikhismo e suas cerimônias. O sikhismo é uma religião monoteísta e Nanak ensinava que somente o Deus da crença dos Sikhs deveria ser venerado. O sikhismo condena todo tipo de adoração a ídolos e prestação de cultos a qualquer símbolo ou objeto que os representassem. Sua crença era de que nenhuma divindade poderia estar contida em um objeto de madeira, de pedra ou de metal. Nanak não concordava com nenhum cerimonial externo à sua religião. Por isso, não se admitia ações envolvendo idolatria, sacrifícios diversos, viagens ou peregrinações religiosas a um santuário, liturgias com orações ou estabelecimento do exercício sacerdotal. Também não consideravam o sistema de castas do povo hindu, já que, aos olhos de Deus, todos são iguais. Outras práticas hindus que o sikhismo rejeitava era o casamento realizado entre crianças, a prática do infanticídio e o sati, que, de acordo com seu costume, a viúva deixava-se queimar viva ao lado do corpo do marido na pira funerária. Tópico número 2: o sikhismo e o sistema de gurus. O guru é o mestre espiritual ou líder da seita religiosa conhecida como sikhismo. Como base da doutrina Sikh, existe um guru, cujo sentido no original sânscrito é pesado ou venerável. O guru é o mestre da religião Sikh, aquele que ensina os seus fiéis. Segundo defendem em sua doutrina, Deus é o maior guru, seguido de outros 10 líderes. Nanak é considerado o primeiro guru entre a classe dos 10 líderes. Na crença hindu, os avatares são momentos que correspondem à descida de seres divinos à Terra, geralmente em forma materializada, às vezes humana, outras vezes em forma de animal. Justamente por isso, também são considerados gurus, além dos líderes religiosos, visto que estão unidos espiritualmente com a deidade. Subtópico 2.1: o karma e a transmigração no sikhismo. Nanak sempre sustentou a ideia do karma, cuja lei ensina a sujeição humana à condição moral de tal maneira que toda boa ou má ação é capaz de gerar uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, seja nesta ou em outra encarnação. O resultado do karma seria a transmigração, ou seja, a passagem da alma de um corpo para outro corpo, além de atingir o estado de moksha, que era a libertação do karma da alma. Esse processo ocorreria com o sadhaj, momento em que o homem se uniria com Deus, quebrando então o ciclo vicioso do karma
e da transmigração da alma, alcançando, enfim, a tão almejada salvação. Subtópico 2.2. Nanak misturou a graça de Deus com as obras humanas. Os registros sagrados da religião dos Sikhs dão ênfase à palavra Parshad, que tem o significado de graça, conforme empregada no cristianismo. A diferença é que Nanak não conseguiu separar os sentidos de graça e obras. Ele afirmou que Deus é inacessível diante da sua qualidade de grandiosíssimo, a não ser que ele, Deus, resolva revelar-se ao ser humano. A graça, segundo a visão de Nanak, seria a salvação obtida através da libertação do ciclo do karma e, a partir daí, aconteceria a união do ser humano com Deus. A salvação seria alcançada pelas obras do karma. Ao contrário do que diz as Sagradas Escrituras, somos, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo número 6. Subtópico 2.3. Avaliando as crenças do sikhismo. Os adeptos da religião Sikh defendem a crença na existência de um único Deus, tal qual as demais religiões monoteístas. Todavia, segundo a defesa da fé dos Sikhs, as pessoas somente chegarão a Deus mediante o ato repetitivo do Satnam, cujo significado é: a verdade é minha identidade. Jesus sempre condenou as manifestações repetitivas e orações em forma de gritos. Conforme escreveu Mateus capítulo 6, versículo 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Deus é revelado através de Cristo Jesus e não pelas vãs repetições do Satnam. Mesmo condenando a prática da idolatria, os seguidores de Nanak aclamaram-no igual a Deus após a sua morte. Os 10 gurus foram colocados no mesmo nível e foram considerados semelhantes a Deus. O guru Gobind declarou que os registros sacros dos Sikhs eram o guru Granth Sahib e que por isso também deveria ser adorado como a um Deus. Desde o princípio, Deus já havia dito: não terás outros deuses diante de mim. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo número 3. Item número 3. O sikhismo e o sincretismo religioso.
O sincretismo religioso caracterizou-se pela união de elementos religiosos e ideológicos distintos que deram formação a uma nova religião ou sociedade. Esse foi o propósito de Nanak. Por causa de sua crença no sincretismo, procurou mesclar doutrinas das religiões do hinduísmo e do islamismo com a finalidade de formar a sua própria religião, o sikhismo. Essa sua intenção de construir algo novo foi de encontro aos preceitos de Deus, que nunca permitiu que seus filhos introduzissem misturas que viessem abalar a fé genuína. Evangelho de João, capítulo 7, versículos 17 e 18. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Subtópico 3.1. A salvação não vem pelo karma. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. O conceito que Nanak tinha a respeito da graça era que a libertação somente ocorreria após a liberação do ciclo do karma. Isto é, o karma, na religião Sikh e filosofias orientais, estava ligado ao princípio de causa e efeito que prende os seres ao samsara, que representa o ciclo de vida, morte e renascimento. Após esse processo de pôr-se em liberdade, aí sim, o indivíduo alcançaria a salvação através da sua união com Deus. O apóstolo Paulo explicou o seguinte: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo número 6. Subtópico 3.2. Quem, pois, poderá ser salvo pelo karma? A salvação, segundo a doutrina do sikhismo, é quase impossível, pois permanece mantida em estreitos limites através da lei do karma. Para se alcançar a sadhana, a salvação da alma precisa, antes de tudo, ser julgado inocente por Deus. Trata-se de uma extensa caminhada pelas vidas reencarnadas, mediante a fé, ao amor e à devoção, denominado de Bhakti, que em sânscrito significa devoção, ou seja, uma das 3 doutrinas ou caminhos básicos prescritos pelo hinduísmo para a liberação espiritual, o moksha. Todavia, para se chegar a esse alvo, a pessoa precisará passar por intermináveis reencarnações até conseguir chegar ali. A
salvação em Cristo Jesus é muito mais simples. A pessoa poderá nascer da água e do Espírito, ainda em vida. Nada mais poderemos fazer para alcançarmos o perdão dos nossos pecados e vida eterna. Cristo já pagou a nossa conta toda, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Subtópico 3.3. Afinal, em que o sikhismo acredita? A doutrina fundamental do sikhismo baseia-se no monoteísmo, isto é, seus adeptos creem na existência de um único Deus, além de seguirem os mandamentos dos sagrados 10 gurus mantidos pela religião dos Sikhs, cujos ensinos estão registrados em seu livro sacro, denominado de o Guru Granth Sahib, que é por eles considerado o 11º e último guru. Para os seguidores do sikhismo, Deus é eterno e sem forma, sendo por isso impossível captá-lo mentalmente em toda a sua essência. E tiramos como conclusão dessa quarta lição o seguinte: a humanidade continua caminhando a passos largos para o abismo da perdição eterna. Revolve-se no lamaçal do pecado e, por si só, não consegue atravessar para o outro lado da margem da vida. O homem erra ao achar que encontrará a reta vereda e que conseguirá vencer os obstáculos ou as dificuldades que aparecem no decorrer da vida com seus próprios meios. Sabendo disso, Jesus alertou aos seus seguidores: sem mim, nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15, parte B do versículo número 5. Ninguém jamais poderá transpor o abismo que separa o ser humano de Deus, a não ser pela fé em Jesus, o nosso Salvador. Na próxima semana, dia 30 de abril, último domingo deste mês, aqui estaremos de volta. E o nosso tema será Taoísmo, uma atividade sem ação. Ebenezer Dominical é a nossa revista de lições bíblicas e neste trimestre estamos estudando sobre religiões universais. Compareça em um dos endereços de nossas igrejas elencados aqui no início desta lição. Você certamente será muito bem-vindo e que a graça do grande Deus, a misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo continuem abundando cada dia mais sobre cada um de nós. Até a próxima semana, se Deus disser que sim.